Boa noite. Hoje nós temos uma pesquisa diferenciada para este grupo, porque esse trabalho online de auxílio e de manifestação dos espíritos, eu tenho longos anos já. Eu já tenho há mais de 3 anos esse trabalho com os grupos online. Não é agora que eu trabalho com ele. Mas eu achei bastante interessante para o grupo Quarto Ciclo que nós viéssemos a fazer uma pesquisa até o fim do ano, até final de novembro, começo de dezembro, nós vamos trabalhar com essa parte técnica instrutiva, porque nós temos estudado há 4 anos de pesquisa, 4 anos de estudo, 4 anos de aula. Então, é ótimo que nós façamos essa pesquisa de conhecimento. Os médios que foram convidados hoje são médios que já estão há muito tempo de trabalho. Eles não são noviços de trabalho. Então, convidei a Cris, a Fátima e a Rosana, que já são há bastante tempo trabalhando nesse sistema de trabalho. Então, é por isso que nós vamos orientar, porque em alguma necessidade, nas férias, em algum lugar que nós necessitarmos de uma doutrinação, de uma orientação, é toda uma organização correta de trabalho. Então, não haverá erro. Se o médio fizer certinho, bonitinho, arrumadinho, vai dar tudo certinho, porque eu não tive nenhuma dificuldade nesse meu caminhar. Deu tudo certo na minha pesquisa, no meu trabalho mediúnico, com todas as equipes que eu trabalho com elas. Então, nós vamos começar a aula, porque a segunda parte, que deveria ser a aula, vai ser o nosso trabalho de aula prática, ok? Então, nós vamos trabalhar agora com a instrução, e após essa aula, nós vamos, então, trabalhar com a nossa reunião mediúnica, correto? Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que possa derramar sobre nós todo o amparo, toda a proteção, toda a luz, toda a bênção. Permita ao Senhor misericordioso que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Como neste momento pedimos a Deus permissão para que todos os nossos benfeitores espirituais, toda a nossa equipe de trabalho, se faça presente, trazendo todo a segurança, todo o amparo para cada um de nós. E assim, Senhor, em teu nome, nós abrimos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos passar algumas orientações em que elas são importantes, como trabalhar com os fluidos na incorporação. Como é uma orientação para um grupo, então nós estamos aqui para trocarmos ideia nas pesquisas, naquilo que temos como experiência de trabalho. Como trabalhar com os fluidos na incorporação. Todo fluido é humano, quer para o bem ou para o mal. Então, a primeira coisa que nós médios devemos saber, que toda maldade que vem até nós, médios, é o pensamento humano. É do ódio, é da raiva, é da vingança, é do desamor, é da impiedade. Todo este fluido que nós médios recebemos, esse mal-estar, vamos colocar assim, nós recebemos essa informação e ela vem do desejo, do pensamento do ser humano. Toda maldade é o pensamento humano. Todo bem é o pensamento humano. Todo fluido é humano, para o bem ou para o mal. O fluido cósmico é inerte e precisa da ação do pensamento. Essa palavra inerte está nos caracteres da
da doutrina dos espíritos, na Gênese, e aí nos orienta que o fluido cósmico é inerte. Ele não pensa, ele não toma nenhuma atitude. Toda a energia solar, lunar, a energia que vem até nós, todas essas emanações cósmicas, elas passam por nós. Ela só pode ser movimentada pelo desejo humano. Se nós não desejarmos pegarmos esse fluido cósmico universal para realizar o bem, essa energia passa por nós. Então, todo o mal que o fluido cósmico absorve, comanda das egrégoras, das formas de pensamento, dos desejos, são acionados pela mente humana. Então, todo esse desejo humano, ele precisa ser solvido e desmagnetizado para que ele pare de crescer e desenvolver como uma bola de neve, porque quando nós temos um contato com esse fluido mal, e mais outras pessoas e mais outras pessoas que vibram nesta faixa, nós temos um acúmulo desta energia. Então, todo médium, quando ele trabalha com esse conhecimento do grupo de 4 anos, de 4 anos de pesquisa e de estudo, pode entender isso que nós estamos falando aqui agora. É o médium que solve, desmancha e desmagnetiza as ideias e pensamentos humanos. Todo o trabalho é realizado através da mente e do desejo do médium. Então, quem deseja solver, desmanchar, limpar, retirar, deixar as coisas arrumadinhas, limpinha, é a vontade do médium. Se o médium ficar parado, inerte, inútil, esperando que as coisas aconteçam do nada, não vai acontecer. Então, todo o trabalho da incorporação, 95% é do médium. É o médium que comanda, é o médium que faz, é o médium que tira, é o médium que realiza. Todo esse trabalho é a mente do médium. Então, o médium assim o faz. E a equipe de trabalho trabalha juntamente com ele. Ele aciona o seu desejo mental de auxiliar, de socorrer, de modificar o padrão vibratório, de mudar. Então, isso se realiza com a vontade e o desejo do médium. Por isso, todo o trabalho mediúnico, o médium vai trabalhar com a sua mente, vai realizar com a sua vontade. Isso é de suma importância para o trabalho mediúnico, como também para a prece, como também para a vibração, para as orientações. Então, nós médios devemos estar apostos no seguinte trabalho, sempre na evocação do espírito. Como isso? Então, na minha casa, eu tenho um espírito que sempre faz malcriação. O espírito que está na minha casa não deixa meus filhos estudarem. Toda hora está dormindo, toda hora está com foniquito, toda hora está bravo. Quer dizer, o médium tem aquela ação constantemente na sua casa, que nós chamamos de obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, é um médium que ele fala, eu preciso socorrer esse espírito. No meu horário mediúnico, que ele não foi através da prece, ele precisa conversar. Por que é importante a incorporação? Porque os espíritos, os mortos, têm desejo de falar, de conversar, de falar da sua dor, do seu sofrimento, da sua miséria, se eles precisam de alguma coisa, aonde que estão, por que estão assim. Então, a incorporação é um trabalho socorrista.
É um trabalho de uma equipe médica, de analista, de socorrista, de psicólogos, de amor, de carinho, de ternura e também de energias que podemos direcionar para realizar o trabalho de maneira correta. Então, o médium, ele aprende a analisar a qualidade do fluido. O fluido é bom? O fluido é ruim? O fluido é irritante? Então, o médium que analisa, é o médium que vai fazer essa avaliação. E essa informação, ela é física. Todo esse mal-estar é físico, de dor de cabeça, de dor de ouvido, de dor de garganta, de dores no corpo, de ansiedade, de pavor, de medo. Então, é um médium que avalia e o médium informa. É esse o trabalho mediúnico. É uma avaliação e uma informação simultânea. Então, o médium avalia aquela situação do espírito, porque o espírito não entra dentro do médium. Isso não existe e não vai existir. Então, o espírito, ele está próximo de nós. E ele, então, aquele fluido da sua aura espiritual, dos seus pensamentos, ele vem até no médium. E é o médium que registra, é o médium que observa, é o médium que analisa e vai, então, tomar medidas para prestar o socorro junto àquela entidade. A linguagem dos espíritos é universal. O pensamento é universal. Os espíritos falam com uma linguagem que todo mundo escuta. Quando nós morrermos, nós vamos pensar e eles vão nos entender. E assim, quando eles falam do lado de lá, em qualquer língua, nós também vamos entender. Porque a linguagem da mente é universal. É uma linguagem que é dada para todos nós. Então, por essa razão, nós podemos ouvir os nossos protetores, sentir as nossas equipes de trabalho, a mente daqueles que estão do nosso redor. Então, somos nós que aurimos essas informações mentais, que é igual para todos os espíritos, vivos e mortos. A ética do médium: manter o espírito em equilíbrio, mesmo que ele queira fazer, xingar, falar nome feio, bater, agredir, qualquer atitude. Porque o espírito, quando ele vem para conversar conosco, às vezes ele está bravo, às vezes ele está com raiva, às vezes ele está com dor, às vezes ele não compreende. E esta informação vem até o médium. Nós que registramos a forma mental, nós que registramos no físico. Então, se o espírito ele vir querendo bater, quem contém o espírito é o médium, que vai dizer para ele: acalma, tranquiliza, nós estamos aqui para te socorrer. Se ele quiser falar nome feio, o médium também não vai deixar ele falar nomes feios. Vai usar uma outra expressão. Vai dizer: eu estou com vontade de xingar. Se eu pudesse, eu te bateria. Quer dizer, ele não pode, porque o médium já impediu. Se eu pudesse, eu ia te xingar, eu ia te estrangular, mas eu não posso. Por quê? Porque esta contenção, essa forma de ética e de comportamento é do médium. É o médium que fala para o espírito: você não vai fazer isso. Você vai observar o que nós estamos fazendo aqui. Então, a característica dos espíritos é a mesma de qualquer pessoa viva. Irritada, brava, qualquer situação. Então, é o médium que mantenha, como chegar uma pessoa descontrolada, e a pessoa fala: calma, calma, vamos conversar. É o mesmo processo. É como estar com uma pessoa, é como estar com um doente ao nosso lado, e nós, então, vamos auxiliar. E esse auxílio, toda a equipe espiritual do médium está lado a lado, ombro a ombro com ele. Mas o trabalho é do médium, a direção é do médium.
mas a equipe inteirinha do médium está do lado dele. Qualquer situação que ele for realizar, se for falanges malignas, se for falanges de doentes, se é de criança, se é de enfermo, se é de cancerosos. Então, é o médium que ele registra e assim a sua equipe trabalha com ele. De uma maneira tranquila, calma e serena. É isso que médium tem que aprender. Como tomar atitude? Se o fluido for de ódio, de raiva, de ciúme, de depressão, dominação, são sensações que o médium sente de pavor, de medo, de dominação. Então, essas impressões são as sensações. E o médium, então, inicia uma autolimpeza no espírito, porque ele está ali. Há uma necessidade de nós higienizarmos o espírito, tirar o medo, tirar o pavor, tirar o pânico, a ignorância do espírito, fazer ele se acalmar, para que ele possa ouvir as instruções, ouvir o esclarecedor, o doutrinador. Se atenha com isso, as pessoas inventam cada hora um nome, uma coisa. Se atenha com isso. A doutrina dos espíritos, aquilo que funciona, aquilo que é bom, sem faniquito nenhum. Se falar que é doutrinador, que assim ou seja, se é um esclarecedor, que assim ou seja, se é um companheiro, que assim ou seja, não criem dificuldade e resistência. O que importa é o trabalho ao bem. A forma, a fala, os meios que nós conseguimos para realizar e fazer o bem, isso pouco importa. Não é a forma, mas o objetivo do nosso trabalho. Tá? Então, a doutrina espírita, ela é tranquila nesse sentido. Não se atém à forma, mas o objetivo em que você chegou e realizou no final. Deu tudo certo? Foi realizado com êxito? Socorreu, amparou, levou para as colônias espirituais? Deu tudo certo? É isso que é importante. Não é a forma, não é o método, mas com aquilo que chegamos no final e que deu êxito. Cada médium é um médium. Não existe no mundo dois médios iguais, porque cada médium tem uma capacidade fluídica, cada médium tem uma forma de trabalho desenvolvida milenar, porque o processo nosso de incorporação é muito velho, velhíssimo, de 4.000 anos, 6.000 anos. Então, o médium traz com eles algumas características que é dele, são a personalidade dele. Então, não existe um uniforme, mas existe, sim, a qualidade, o entendimento e a compreensão de uma forma de grupo de trabalho. Mas cada médium trabalha de uma forma. Ele é livre para poder trabalhar com as suas equipes de trabalho, com seus protetores, com aquilo que ele almeja alcançar. Então, não existe um uniforme dentro desse trabalho. Cada médium trabalha com a característica do espírito em que ele precisa trabalhar. Ao iniciar a autolimpeza fluídica, quem vai limpar é o médium. E o médium deve colocar os espíritos sempre na bacia das almas, da higienização, da restauração. Se é uma falange, da mesma forma. Se é um grupo, da mesma forma. Se são espíritos malignos, da mesma forma. Então, o médium tem que ter com todas, quando ele começa o seu trabalho, sua equipe está toda organizada. Suas bacias, vamos dizer, seus meios de trabalho, de alta limpeza, está tudo em posição de trabalho. Todo mundo está ali em operação de trabalho, auxiliando e socorrendo simultaneamente os espíritos que ali estão. As sensações estão no corpo do médium. O médium vai sentir as impressões no seu corpo físico, de frio, de calor, de mal-estar, sempre. O médium vai dar ordem de comando até o final. Se for uma falange,
O médium aumenta a sua equipe, porque já está ali, ele já chamou, dirige todas as ações, aumenta a sua equipe de trabalho, pede maior intervenção, porque se ele está trabalhando e no meio do caminho, ali junto com aquela entidade, tem muitos espíritos machucados, de guerra, é criança, é canceroso, é leproso, é espírito de toda forma. O médium aciona a equipe de trabalho correspondente, pede que venha a equipe médica, que venha a equipe socorrista, que venha a equipe doutrinadora, que venha a equipe necessária para auxiliar. Então, o médium, ele é lúcido nesse trabalho, totalmente consciente e responsável desse trabalho. O que ele tem que manter sempre, observa, analisa e volta a concentração naquilo que ele está fazendo. A busca sempre de energias vitais de animais e ectoplasmática. O que é isso? Quando nós estamos trabalhando, que eu estou socorrendo os espíritos doentes, enfermos, desastrados, todos machucados, eu dou a minha vitalidade, a minha energia vital. Toda vez que nós estivermos fazendo uma prece, socorrendo, aliviando qualquer trabalho de cura, eu estou doando minha energia vital para qualquer atividade espiritual. Por essa razão, o médium deve pedir sempre à sua equipe de trabalho que nós tenhamos reserva de fluidos ectoplasmáticos, de energias animais, para que nós possamos auxiliar. Porque se for só um espírito, certamente nós teremos a quantidade de energias para socorrer um espírito. Mas, se isso aparecer 100 espíritos, eu terei que estar em maiores condições de doação de energias ectoplasmáticas. Então, eu devo pedir, eu devo rogar, eu devo ter tudo isso daí formado, pronto, organizado. É como um ambulatório. Quando chega na hora de fazer uma cirurgia, de atender, tem que estar tudo completinho, tem que estar tudo certinho. Não é na hora, ai, estou precisando disso, precisando. Não, o médium tem que estar com toda a sua equipe em posição de trabalho. Toda. Desde os elementares até os espíritos de ordens superiores. Todas têm que estar trabalhando. Na incorporação, nós médios sentimos duplo. Então, eu estou com uma entidade, eu estou socorrendo ela, e ao mesmo tempo, eu estou vendo que ela tem uma falange, eu posso parar um pouquinho de observar esse espírito aqui perto de mim e dar uma ordem à minha equipe de trabalho que comece a socorrer toda essa falange, que vai dando assistência a todos eles, que vai socorrendo aqueles caídos, aqueles combalidos, e volto na entidade. Isso se chama concentração. Então, eu saio, eu observo, eu analiso, eu dou ordem, organizo, administro, chamo as minhas colônias espirituais e posso voltar na entidade. Porque a entidade está ali recebendo apoio, recebendo amparo, recebendo ajuda, recebendo um auxílio mais direto de mim mesma. Mas o médium é livre. Não é porque eu estou incorporada que eu não posso sair daquela incorporação. Posso, sim. Eu deixo a entidade aqui, toda a equipe de trabalho está cuidando dela, está fazendo uma limpeza fluídica, e eu posso reestruturar aquilo que eu estou fazendo ali, junto daquela entidade. Então, não existe isso que o médium não tenha liberdade. O médium tem essa liberdade de ir e voltar em alta concentração. Como o espírito também, que ele vai falar para o médium, eu vou embora, eu não quero ficar aqui. É o médium que vai dizer, não, você não vai embora, agora você vai ficar aqui, porque você vai ouvir. Se você foi trazido aqui, é porque você precisa. Então, ouça o esclarecedor, ouça quem está te orientando. Então, quem dá essa disciplina para o espírito é o médium. Por quê? Porque nós temos uma ascendência moral em cima da entidade.
Todo médium aprimora suas virtudes, a sua beleza espiritual, a sua capacidade mediúnica, para que ele tenha ascendência aos espíritos. Porque nós não mandamos nos espíritos superiores a nós, isso não. Mas esses espíritos aqui, medianos, junto conosco, cheios de imperfeições, nós temos ordem de comando, sim. E é isso que médium tem que entender. Nós não mandamos os espíritos superiores, nós não mandamos um anjo de guarda, nem nas equipes crísticas, nem nas equipes superiores a nós. Mas essa equipe que trabalha lado a lado, ombro a ombro conosco, eles sabem que esse trabalho necessitam da ordem de comando do médium. Se o médium não der essa ordem de comando, nada será feito. Antigamente, os espíritos podiam tomar essa atitude, mas hoje a mediunidade é inteligente. Nós somos capazes de entender o que é o bem, o que é o mal e o que podemos fazer. Nós saímos naquele período em que era o espírito que ditava. E o espírito falava, eu não vou embora, todo mundo entrava em pânico, porque o espírito não ia embora. Isso não existe. Isso não existe. Quem toma essa atitude é sempre um médium. Por isso é que nós estudamos e sabemos e temos conhecimento profundo de como trabalhar com a nossa mediunidade. Essa ação é fundamental, é a concentração. Observa a mente, a evidência mental ou intuitiva. Então, eu estou recebendo um espírito e rapidamente passa aquele slide que existe mais espírito. Tem mais crianças ali, tem mais velho, tem mais pessoas cancerosas. Então, aquilo é rapidinho na minha mente. Não existe essa evidência parada, isso não existe. Ela é rápida, é como se passasse um filminho assim, e você já viu e já toma providência, já comanda. Então, o médium já comanda, já toma atitude, já traz energia, traz fluidos curadores, traz toda a sua equipe de trabalho junto com ele. Também a orientação dos protetores e o anjo da guarda. Porque às vezes nós estamos num trabalho e vem um protetor e fala, olha, você não terminou o serviço lá ainda. Lá ainda ficou mais espíritos que você precisa ir buscar. Então, o médium vai buscar o restante dos espíritos aonde ficou, onde estavam caídos, ele vai lá buscar. Então, ele vai com a sua equipe de trabalho, resgata aquelas entidades e, às vezes, traz para a incorporação e, às vezes, não. Então, depende da instrução e da orientação do espírito dirigente do médium. Do médium. Aproxima-se do bem, procure com decisão a bondade para iluminar o seu caminho. André Luiz.